Oi, gente, aqui é a Isabela Mate e eu tô com vocês para mais uma edição do nosso Cheque Mate. Nesse programa a gente vai falar de empreendedorismo, mas a gente também vai falar de como construir um país melhor e uma sociedade mais justa. Tem muita gente que está empreendendo com essa filosofia de ajudar a transformar o mundo. É uma forma de empreendedorismo que trabalha com produtos e serviços que impactam a sociedade, ajudando a solucionar os problemas enfrentados por ela. Para isso, os empreendedores sociais usam técnicas e práticas que são fundamentais para qualquer negócio, que é a criatividade e a inovação. E hoje a gente vai falar de como tem muita gente por aí trabalhando para lutar contra o racismo. Você acha que o Brasil é um país racista? Acho que sim. Porque as pessoas tentam mascarar o racismo, né? Mas implicitamente em algumas atitudes a gente consegue ver o racismo. Eu já vi muitas atitudes racistas, né? Não descaradamente, porque hoje em dia as pessoas mascaram, mas olhares, atitudes. Você, por exemplo, entrar numa loja para comprar algo e por você ser negro, você ser perseguido numa loja, a pessoa achar que você vai roubar, fazer alguma coisa. Então, assim, eu já vi muitas atitudes racistas que algumas pessoas diriam que não são, mas como negra eu me senti assim, atingida. O Brasil, ele é coberto muito pelo racismo estrutural, né? Então, a gente sabe quando a gente entra numa loja, os olhares, a gente é perseguido por segurança. Então, muitas vezes eu finjo, né, muitas vezes eu compro alguma coisa, mesmo sem querer aquilo, só para não acharem que eu entrei na loja, furtei alguma coisa, porque a gente sabe que quando uma pessoa negra frequenta certos lugares, ela é vista como alguém que está furtando ou roubando. E o Brasil, sem dúvidas, é um país racista. O pensamento do brasileiro é muito voltado de que o negro é inferior, infelizmente ainda é dessa forma. E como que você acha que o racismo poderia ser combatido? Bom, eu acho que já está acontecendo um movimento muito grande que as pessoas estão falando mais sobre o assunto, então acho que isso já é um começo para se combater o racismo. É falar mesmo, dar a cara, se você vê alguma atitude que você se sinta ofendido, é combater, é falar que não gostou, porque hoje em dia é crime, então se você abrir a boca para falar, a pessoa é presa. Assim, eu acredito que seja algo dentro de casa. A educação dentro de casa tem que começar por lá, desde pequeno. Ensinar a criança de que aquele ensinamento clichê de que todos somos iguais. Porém, é um pouco difícil, né? Como é que o racismo pode ser? Como pode acabar, né? Tem o quê? Quanto tempo que a escravidão acabou? 100 e poucos anos. É recente. Então, 130 anos é muito recente. Então, é algo que vai demorar um tempo para ter uma finalização no nosso país. O último censo do IBGE trouxe os números mais atuais sobre a população brasileira. Pretos e pardos são 56,1% da população brasileira. Pretos e pardos também estão entre os mais pobres. Eles são 74,8% da população de menor renda e apenas 28,2% fazem parte dos mais ricos. Os números já demonstram as diferenças que a sociedade brasileira impõe a negras e negros em nosso país. O Brasil é um país racista, todos os indicadores sociais, educacionais, econômicos, políticos demonstram a desigualdade da forma que negros, mulheres negras, população indígena são tratadas no país desde 1500. Em 2023, essa desigualdade é muito profunda, está em todos os indicadores sociais e há um reconhecimento da sociedade que o Brasil é um país racista. Muita gente não diz se é racista ou não, mas a maioria da população sabe que o Brasil é um país racista. O racismo se revela na sociedade em várias expressões. Vamos pegar alguma bem básica. A violência contra a juventude negra, o desemprego da população negra, o pouco acesso ao ensino superior de qualidade nas universidades públicas antes das cotas e a ausência de representação política entre senadores, entre deputados, entre governadores, prefeitos das capitais e nos tribunais. Os números indicam que a participação negra é diferente do número da ocupação da população negra na demografia brasileira. Na demografia brasileira, a população negra e parda é 56% da população. Quando vamos para o Congresso, esse indicativo cai para 5,3%, 5,4%. Nas universidades é minoritária,
nos comandos da indústria, do comércio, do futebol, é minoritário. Então, assim, você diz que não pratica nenhuma discriminação, mas a fotografia dos poderes no Brasil, ela demonstra a ausência de população negra, seja de mulher ou seja de homem. E isso é algo que nós precisamos superar para que haja uma igualdade no Brasil e que nosso retrato internacional não seja apenas de um segmento, e sim dos brasileiros como um todo. Negar o racismo é ajudar ele a se reproduzir sem qualquer tipo de dificuldade. Quando o racismo não é reconhecido, é como se o problema não existisse. Mas quando a gente toma consciência de que ele existe, aí a gente tem a obrigação moral de agir contra ele. Esse é um debate que a sociedade brasileira, infelizmente, ainda não concluiu. Você acha que o Brasil é um país racista? Sim, desde a sua formação histórica, o Brasil ele já tem raízes pela qual se apresenta ser um país racista. Sim, porque ele foi colonizado, né, por uma sociedade que escravizou muitas pessoas, e veio com a hegemonia branca, né, também, enfim. E é uma coisa que vem de anteriormente, desde a escravidão, e ainda é estrutural e tem várias raízes para ser tratadas e para ser quebradas. A educação é um processo fundamental para o combate ao racismo. Como a gente já viu aqui no programa, o Brasil é um país negro. Na verdade, é o país com a maior população negra fora da África. Mesmo assim, a Base Nacional Comum Curricular, que é estabelecida pelo MEC e serve como referência para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas, estabelece que a matéria de História, por exemplo, tem apenas um item que trata do ensino da história afro-brasileira, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Olha, a educação antirracista é o meio pelo qual, a ferramenta pelo qual nós podemos processar um novo Brasil, um novo país e também atuar no mundo inteiro. A educação antirracista se baseia na ideia de mostrar, de divulgar, de educar como são as pessoas, independente das suas diferenças, como é fundamental a diversidade e por que esses fatores influem no Brasil progressista, moderno e contemporâneo. Há muita experiência no Brasil de educação antirracista. Há uma escola na Bahia do Olodum, a Escola Criativa Olodum, há uma escola do Ilhaê, há no Rio Afro-Reg, há em São Paulo Meninas do Morumbi, e há também uma legislação que foi feita há 20 anos, que fala da educação sobre a história da África, que ajuda a essa educação antirracista. Como tornar o Brasil um país mais diverso? Como fazer da educação um processo capaz de promover o combate ao racismo? A nossa entrevista de hoje tem muitas respostas para isso. Ela é uma escritora, educadora e intelectual que percebeu que precisava também se tornar empreendedora para ajudar a transformar o mundo. Vai ser uma entrevista e tanto. Eu tô ansiosa. Então fica aí que a gente já volta. A Janine Rodrigues é carioca, é formada em gestão socioambiental, mas ela sempre teve uma enorme paixão pelos livros. A literatura sempre fez parte da vida dessa mulher, que foi considerada pela Forbes uma das 13 mulheres brasileiras que estão trabalhando pela equidade na educação. Ela também foi apontada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como uma das maiores lideranças em diversidade e educação da América Latina e Caribe. Janine, obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui no Checkmate. Estou muito ansiosa com o nosso papo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria começar falando sobre a Piraporiano, obviamente, né? Você fundou em 2015, é uma edtech que une educação e tecnologia. E o objetivo é trazer educação e conteúdos e experiências voltados para uma linha antirracista e anti-bullying, né? E eu queria que você contasse um pouco o que te levou a criar, porque, pelo que eu li sobre você, você é apaixonada por educação, por literatura. Mas por que criar o empreendimento, né? Por que empreender? Como que foi esse começo para você? Sempre me incomodou muito, assim, sempre me trouxe uma inquietação muito grande como a educação do Brasil, ela é muito pasteurizada, né? Ela é eurocêntrica, ela é heteronormativa, ela é branca e o Brasil é tão plural, o Brasil é tão incrível, ele é tão rico e aquilo que é colocado como normativo
é sempre essa narrativa, né, que parte do mesmo lugar, onde as pessoas que protagonizam são sempre as mesmas. Então, e eu não tive uma educação assim, né? Eu tive a alegria, a sorte de nascer num ambiente também muito plural e muito diverso. Então, eu acho que a primeira coisa que me motivou foi, por exemplo, estar no interiorzão do Brasil e ver o quanto essa diversidade ela era rica. E quando eu voltava para casa, para minha cidade, eu via nas escolas, nos espaços de cultura, essa coisa tão pasteurizada, né? Então, amo escrever, adoro literatura infanto-juvenil, principalmente, e comecei a juntar um pouco, né? Como um quebra-cabeça mesmo, né? Então, puxa, eu gosto do tema diversidade, eu adoro escrever, eu amo tudo que se relaciona com a infância e com a educação. E eu lancei um livro em 2013 que mudou minha vida, né? Esse livro ele foi para várias escolas na época e as escolas começaram a me convidar para falar de diversidade com os alunos, com os professores, e daí é que surgiu a Piraporeando, né? Então, como uma proposta da gente juntar arte, cultura e educação e trabalhar com isso em prol da equidade. Esse programa, ele trata de empreendedorismo, a gente fala muito com pequenos empreendedores, médios empreendedores, mas a galera que está fazendo ali acontecer e que muitas vezes está passando por dificuldades que não tem muita referência de como que eu passo por isso. Porque, querendo ou não, agora está começando a vir uma educação empreendedora, gente falando sobre isso, com o digital, gente compartilhando, né, uma jornada ou uma dica, mas você não tem muita... Você vai fazendo, né? Você vai fazendo, aprendendo, errando. E é mais difícil, mais fácil para outros, né, para uns e outros. E nas empresas, como que é a aceitação do seu trabalho, como que enxergam? Porque eu acho assim, primeiro que eu tava lendo os livros aqui antes de começar, né, eu nem tava dando oi, eu tava assim, ó, fissurada lendo eu tava lendo um aqui embaixo. Contos. Os contos. E esse daqui eu vi que tem realidade aumentada, eu já fiquei, tipo assim, Sim. chocadíssima. Eu falei, gente, é muito high-tech. Então, como que você sente essa aceitação? E se alguém tá passando, uma empreendedora ou um empreendedor que se identifica com a tua história ou com o modo como você se comunica e as suas crenças, que às vezes está passando por algo parecido, como que essa pessoa consegue lidar com isso? Olha, acho que a primeira coisa é que não tem uma resposta pronta para esse cenário. É uma resposta que valha para todo mundo, porque acho que vai muito de encontro ao que você falou, que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, né? Então, errar vai ser inevitável, cair, levantar, espero que todo mundo levante, se cair, vai fazer parte, né? Então, acho que uma dica é não fique sozinho, né? Eu sei que construir uma equipe não é algo fácil, mas é importante, e quando essa equipe for construída, valorizar essa equipe, sabe? Não é fácil, somos seres humanos, a gente erra, acerta, mas ter com quem ter troca, né? Você precisa ter uma pessoa, algumas pessoas, que você troque uma ideia, que você ouça. E eu acho que a receptividade das empresas, ela vai vir com o tempo, né? A gente começou pela escola. Hoje em dia, assim, a Piraporeando tem um programa de letramento racial e educação antirracista, um para a escola, um para a empresa. Então, a gente pensa desde formação do professor, letramento racial, para a empresa, desenvolvimento e capacitação de lideranças negras. E eu acho que esse reconhecimento do mercado, ele tem um tempo, né? E esse tempo ele é necessário. Ele não é um tempo que a gente ache rápido. A gente sempre vai achar que, caramba, estou fazendo um monte e esse reconhecimento parece que ele nunca chegou no auge que a gente quer, né? E faz parte de qualquer empreendedor, a gente sempre quer mais. Mas quando a gente começa a colher os frutos, né? Os reconhecimentos e tudo mais, é muito gostoso no final do dia ter com quem compartilhar, sabe? Então, acho que a Piraporeando nos últimos anos tem conquistado muitas coisas bacanas, que me deixam muito feliz e que é mérito da Piraporeando, né? É mérito da equipe, de uma equipe que rala pra caramba e que dedica parte do seu tempo, né? Da sua vida também, para isso acontecer. Então é muito bom não andar sozinho, sabe? Eu gosto muito dessa frase, eu não ando só. E é verdade, eu não ando só.
Além de trabalhar conteúdos para as escolas, a Piraporiando também tem projetos voltados para empresas. Ela oferece consultorias e conteúdos com foco em diversidade, inclusão e equidade de gênero. Essas são questões que precisam ser abordadas no universo corporativo, porque ele reflete todos os problemas da nossa sociedade. Racismo, bullying, preconceito, são problemas que a gente vive nas ruas e nos escritórios. Isso precisa ser combatido. E eu acho muito interessante trazer também como que você constrói uma equipe que também compartilha desse propósito. Na hora que você contrata, como que você consegue pesar e enxergar que essa pessoa ela vai estar no barco com você? Ou é algo que você só consegue ver enquanto está acontecendo? Porque tem pessoas e pessoas que falam sobre contratação que falam, né? Você contrata o caráter, você treina a habilidade técnica. Ou não, contrata alguém que já é muito sênior em habilidade técnica e nem sempre vai ter o caráter, mas vai montar uma equipe muito boa. E eu sou do primeiro grupo, eu acho que você tem que contratar o comportamento que você quer. Só que como que é pra você a questão de construir, então pra quem tá no começo, como construir uma equipe que vai ralar, que vai dedicar parte do tempo, que vai chorar quando você tá chorando, que vai sorrir quando você estiver numa conquista, e como que você identifica se ela vai estar compartilhando da causa, que é o porquê da sua empresa existir? Olha, eu acho que, assim, no meu caso, né, acho que no caso da Piraporiando é entender o quão cara é essa pauta para a pessoa, né? Então, a gente trabalha com um tema que é um problema social grave, que é o racismo. Então, no final das contas, é o quão cara é essa pauta, esse assunto para essa pessoa, independente, né, se essa pessoa é negra ou é branca. A nossa equipe é uma equipe majoritariamente de pessoas negras, mas nós temos pessoas brancas também. E são pessoas que verdadeiramente são aliadas dessa pauta e que essa pauta é cara para essas pessoas a ponto delas quererem trabalhar com isso especificamente, né? Eu costumo dizer que o racismo não foi criado por pessoas negras, logo não somos nós que temos que resolver esse problema sozinhos, né? A sociedade como um todo. Então, isso precisa estar entendido para essa pessoa. E acho que ser direto, sabe? Fazer as perguntas, mesmo aquelas que podem parecer um pouco problemáticas. Então, assim, pensamento político. Qual é o seu pensamento político? A política não deveria entrar nessa conversa. Na minha conversa vai entrar. Eu preciso entender, porque assim... e aí eu não estou falando de partido. Eu estou falando de realmente intencionalidade, posicionamento político, porque no final das contas, tudo tem a ver com um propósito. E se o seu propósito, a maneira que você enxerga a solução de um problema, ela é contrária totalmente à maneira que a gente está atuando, não vai dar certo. Não dá. Não vai dar certo. De repente vai dar certo para você tomar uma cerveja, pra você bater um papo, mas para você construir um negócio, um produto, um projeto, o conflito ele vai ficar maior do que qualquer outra coisa, sabe? Então, entender isso desde o início para também não criar expectativas nesse candidato, nesse parceiro, que você se frustre, que ele se frustre lá na frente, né? Então, eu acho que assim, tudo que é importante, pergunta logo no início. A Piraporiando não trabalha só com a questão do racismo, ela também ajuda a combater o bullying. Outro dia eu falei sobre bullying no TikTok, né, que é um comportamento agressivo e perigoso. É quando alguém conscientemente, de forma intencional, agride e intimida uma pessoa ou um grupo específico. A Rita Antunes comentou o seguinte sobre esse post. Explicou rapidamente o que em anos de terapia nunca consegui entender. Eu precisava tanto desse vídeo, obrigada. Rita, eu sofri bullying na época da escola, foram alguns anos bem ruins, assim, pra mim. Porque o bullying, no meu caso e no caso de vários adolescentes, ele atua numa época que a gente tá construindo parte da nossa identidade, da nossa autopercepção e numa situação de violência. Isso constrói muitos conceitos errados nossos sobre nós mesmos. E por causa disso, a gente se torna inseguro. E a gente acaba reverberando essa insegurança depois que a gente é mais velho. Existe uma pesquisa em torno desse assunto que mostra que 30% dos alunos estão envolvidos com bullying de alguma forma, seja agredindo, sendo agredido ou presenciando uma situação de bullying. A gente viu que o bullying ele é muito mais comum do que parece, ele tem efeitos na vida adulta. Se você passou por isso em algum momento,
eu recomendo que você procure ajuda profissional para entender, nomear e racionalizar esse sentimento, porque isso vai facilitar com que você supere os sentimentos ruins que isso deixou e uma autopercepção negativa que você talvez tenha de si mesmo. Eu acho que educação, você tem que buscar educação, e por isso que eu gostei tanto de você e da proposta do Piraporeando, porque é através da educação que eu acredito que a gente muda uma realidade, que a gente muda a realidade de uma pessoa, 2, 10, 20, e essas vão mudando e isso é ver um efeito exponencial, né? De mudar o jeito que a pessoa pensa e o jeito que ela age. Então eu tô muito grata de você ter vindo, muito obrigada. Obrigada. Quais são as novidades? Esses dois, né? O Nirobe e o Escada. Isso, o Nirobe foi o livro que eu lancei no ano passado. Ele fala um pouco sobre as emoções, né? Fala sobre habilidades e competências socioemocionais, mas fala bastante sobre como as crianças elas interagem com os sentimentos e como esses sentimentos eles precisam ser um pouco desmistificados, sabe? Tem ainda um tabu em torno do não, que é um desencadeador de vários sentimentos, né? Então, é uma história que fala um pouco sobre esses sentimentos na vida desse menino, que é o Nirobe. E o Escada é o livro desse ano e é um livro que fala principalmente sobre acreditar. É lindo, né? É muito lindo. Eu sou suspeita. É muito lindo esse livro. O Genésio, que é um dos personagens principais, conforme ele vai crescendo, ele vai deixando de acreditar no velho Nestor, que é um personagem que ele leu sobre e interagiu muito quando ele era criança. E ele vai virando adulto e ele vai deixando de acreditar que esse personagem existe. E o velho Nestor, ele aparece como um movimento de... assim, se você não acreditar em mim, eu realmente vou desaparecer, né? Então, é uma história que fala sobre essa... Por que acontece isso nas nossas vidas, muitas vezes, né? Por que a gente geralmente deixa de acreditar em coisas que, quando a gente era criança, a gente acreditava, né? Eu até costumo, nas empresas, quando a gente tem trabalho mais voltado para a área corporativa, eu pergunto às vezes, né, para os empresários, para os executivos, né, o que com 7 anos de idade você jamais faria e agora você faz. E o contrário também, né? O que com 7 anos de idade você faria de boa e hoje em dia você não faz mais. Você não faz mais. Eu acho que tá muito ali onde você resgata o seu porquê, por que você tá aqui. Exato. Né, a sua essência. Sim. Amei. Eu quero suas indicações dos melhores para as idades das crianças. Esse daqui eu acho que o Léo vai amar. Ah, sim, o do Nirobe, também maravilhoso. Acho. Sim. Muito obrigada. Obrigada, foi Volte um prazer. Mais vezes. Voltarei, obrigada também pelo convite, foi um prazer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou pós-graduada em filosofia. Quando eu estava escolhendo o meu curso de graduação, eu sabia no fundo do meu coração que eu queria fazer filosofia, mas eu acabei indo por um caminho que tinha mais a ver ali com a minha área de atuação, que é empreendedorismo, mundo digital, então eu fiz mídias sociais. Mas eu não esqueci o sonho de estudar filosofia e é por isso que a gente vai falar de filosofia hoje, que é o conceito das 4 causas de Aristóteles. Ele foi desenvolvido a partir dos 14 livros que compõem o que a gente chama de metafísica de Aristóteles. A ideia é a seguinte: existem 4 causas para qualquer coisa existir. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E essas causas podem ser traduzidas como o que, como, quem e por quê. Eu queria que você tentasse aplicar isso na sua empresa. Então vamos pensar numa empresa que vende um curso de capacitação, já que a gente está falando de educação. Essa empresa, quando a gente vai olhar a causa final, eu gosto de trás para frente, tá? A causa final, por que ela existe? Por que esse curso tem que existir? Qual a diferença que ele faz? Por que alguém tem que se importar? Por que você faz aquilo que você faz? Então, quando isso tá claro, todo o resto fica alinhado. Aí depois a gente vem para a causa eficiente, que é quem? Quem vai fazer isso acontecer? Você precisa se capacitar se você quiser entregar um curso muito bom, você precisa estudar. E você precisa também valorizar o conhecimento das pessoas que vão fazer a sua empresa. Quem são os colaboradores que estão com você? Quem é seu sócio? Então, o quem? Quem são as pessoas que fazem a causa eficiente? A gente tem a causa formal, que é o como.
como você entrega aquilo que você está entregando? É através de um curso presencial, é através de um curso online, é através de uma loja física, é através de um e-commerce, é através de uma roupa, é através de um serviço. Então, como você entrega aquilo? E esse como, ele tem que estar alinhado também com o seu porquê. E por último, o quê? Do que é feito? Qual é a substância de conteúdo dentro desse curso, por exemplo, que você vai vender? Ou do que é feito essa roupa que você vai vender? Qual é o tecido que você escolheu? Qual é a modelagem que você escolheu? E é muito importante que você consiga aplicar essas 4 causas para que você consiga amarrar as pontas do seu negócio com um objetivo muito mais assertivo. Nosso programa está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, então fica ligado no Checkmate aqui no canal Empreender e também no YouTube. E se você está gostando, eu vou fazer um pedido. Compartilha nas suas redes sociais ou com amigos, familiares, o programa, um que você gostou, um insight que você teve, alguma coisa que mudou no seu negócio, um aprendizado novo, para que a gente possa ajudar mais empreendedores. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado e encontro você na semana que vem. Beijo! Rodando. Não, pera. Quem, como, quem... E qual era a final? Volta aqui. Vamos fazer tudo de novo do início, Bela? Do início? Do início da dica. Ah, tá. Porra. Pode voltar. Caralho, eu errei tudo. Ué. Só pra gente pegar Pô. Volta esse bloco de novo, por favor.